Jornal ABC, a discussão dos assuntos da sua cidade. Agora são 8h44, você ouve a única rádio do Brasil que traz informações da região do ABC todos os dias, transmissão em AM 1570 e em radioabc.com.br, Jornal ABC levando ao ar as principais notícias, discutindo os temas que interessam à vida do cidadão, este espaço que é de referência sobre a discussão das demandas da população, né? E demanda da população é o que mais vereador recebe, é o político para-choque, o primeiro que é procurado pela população. O vereador representa o cidadão no parlamento municipal. Terça-feira, um dia, tem sessão em várias câmaras municipais da região, né? Uma delas é São Caetano do Sul, e nós estaremos aqui no programa de hoje antecipando um pouco do debate que ocorrerá na sessão ordinária de logo mais à tarde, na sede do Legislativo de São Caetano. Nós estamos recebendo aqui dois parlamentares, gentilmente atendendo aqui ao convite da nossa produção. Quero cumprimentar inicialmente Éder Xavier, que é vereador pelo PCdoB. Doutor Éder, bom recebê-lo aqui, muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Anderson Afonso, Leandro Amaral, ouvintes da Rádio ABC, eleitores e amigos de São Caetano do Sul. Obrigado pela gentileza. Quero cumprimentar também a Roberto do Proerd, vereador pelo PMDB, também parlamentar de primeiro mandato, está aqui com a gente. Obrigado, vereador. Bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio, nesse dia maravilhoso aí, de muito sol. É isso aí. Vamos em frente com muita energia, né, para levar a hora aqui as informações e para debater os temas importantes para a cidade. Hoje foco voltado para São Caetano do Sul, lembrando que os ouvintes podem participar mandando aqui as suas questões pelo telefone 4435-9020. Bem, vereador Éder Xavier, queria comentar com o senhor, nós estamos chegando aqui a 2 meses de gestão, né? Fevereiro está chegando ao final. Como é que o senhor está avaliando o trabalho do Dr. Paulo Pinheiro à frente da Prefeitura de São Caetano? Olha, eu, antes, se você me permita, Anderson, gostaria de fazer algumas considerações para responder a tua pergunta. Sim, evidente. Existe aquela palavra aliado. Esta palavra aliado, ela vem, ou aliar, ela vem do latim aligo, que é prender, apertar, reter. É uma aliança. Eu tenho aqui uma consideração primeira a fazer. Será que foi o Éder Xavier que se tornou aliado do Paulo Pinheiro? Ou será o senhor Paulo Pinheiro que se tornou aliado do Éder Xavier? Quando eu digo aliado de homens, não é aliado no sentido de escravizados por um homem. Não é, porque isso já nós não vivemos mais nesse período de escravidão. O que eu digo, aliado, é a ideia. O seu Paulo Pinheiro esteve durante 16 ou muito mais tempo com o PTB. Há 9 anos, nós iniciamos em São Caetano do Sul, através do jornal A Trombeta, Acordando São Caetano, da ASEAN, um grupo de pessoas, uma luta para demonstrar que em São Caetano do Sul não era tudo bonzinho, tudo maravilhoso. Havia até corrupção em São Caetano do Sul. O senhor Paulo Pinheiro, como disse, viveu sempre com o mesmo time e, num certo momento, entendeu por bem mudar. Então, ele se vinculou à ideia. Nós somos ambos, Éder Xavier e Paulo Pinheiro, aliados de uma ideia de mudança em São Caetano. Pelo menos assim foi na campanha e foi a proposta. Hoje, em função disso que eu sustento aqui agora, não vejo 60 dias, meu caro Anderson Afonso, eleitor de São Caetano, morador de São Caetano, não vejo que Paulo Pinheiro está materializando o ideário de mudança. Mormente porque a grande maioria das pessoas que estão, são pessoas que estão, o secretariado, pessoas próximas, são pessoas que não obedecem o signo da mudança. São pessoas que ficaram o tempo todo, muitos e muitos anos, bem lá do Dalanese, do Tortorello, estão com um ranço intenso e nós pretendíamos fazer uma mudança. O Paulo necessitaria, portanto, no meu ponto de vista, não tem sido aliado, não está preso, não está apertando, não está retendo o ideário da mudança em São Caetano do Sul. Vereador Roberto do Proerd, a pergunta é a mesma. Início de governo, início de trabalho, qual é a sua avaliação sobre o que acontece em São Caetano neste momento? Bom, é um momento diferente, um momento de renovação. Acho que isso provou diante das urnas, né?
a todos nós que foram eleitos. Eu dou ainda um voto de confiança ao meu prefeito, que é o Dr. Paulo Pinheiro. Existe muitas irregularidades, muita coisa a ser feita. E por esse período muito pequeno, é muito prematuro ainda de falar de algo novo. Nós vamos dar ainda um tempo a todos. Acho que em relação a tudo isso que a gente vem recebendo, de informação da população, até mesmo das dificuldades que estamos enfrentando, então é difícil para fazer um governo diferente que todos querem. Mas essa mudança que está ocorrendo, ela é importante e com certeza, não só eu como Éder e todos os vereadores, juntamente com o Dr. Paulo, vamos fazer um bom governo. Leandro Amaral conosco também nessa conversa. Bom, quero também ouvi-los, Éder Xavier, Roberto do Proerd, falando sobre a expectativa. Temos aqui 2 vereadores que estão no primeiro mandato, os primeiros movimentos na política depois da eleição, estão na Câmara Municipal legitimados pelo voto da população, e muito se discute, isso a gente ouve principalmente de vereador que tem muitos mandatos, vereador experiente no Legislativo, que vereador é muito engessado, não tem possibilidade de apresentar nenhum projeto que possa onerar os cofres públicos e que a Câmara normalmente vira uma chancelaria do Executivo, ou seja, quem pauta o ritmo de trabalho, de atividade na casa é a Prefeitura a partir do momento da quantidade de projetos que envia ou não à Casa de Leis. Éder Xavier, diante desse cenário, o que o vereador pode realmente fazer no dia a dia para não ficar à mercê, a reboque do Executivo Municipal? Primeiro, eu queria fazer uma consideração a respeito da fala do meu colega, do meu amigo, do respeitado Roberto do Proerd. O que acontece é que se nós formos, ele sustenta de que ainda é muito cedo, e nós não temos com esse problema de ser cedo, dotado do meu ponto de vista. Acontece que nós começarmos, uma coisa mais cedo que tem numa construção é o alicerce. Se nós começarmos o alicerce com dificuldade, com problema, maiormente pelo resultado das urnas. Leandro, as urnas, elas têm uma ideia de que as urnas sugerem alguma coisa, que a urna não sei o que lá. Não existe homem onisciente, onipotente, onipresente. Os homens têm que cumprir o que manda a urna. A urna não dá uma ideia de nada, a urna manda, porque a Constituição diz que todo poder emana do povo. E em seu nome é exercido. O povo, quando vai às urnas, não vai lá fazer uma reunião de condomínio, porque a qualquer momento pode tirar o síndico. Ele entrega um mandato e fala, muda tudo. Então, precisaria ser realmente mudado. Agora você vê a tua pergunta, precisa mudar tudo. Então, discordo de como o Paulo Pinheiro está montando a base dele. E podemos entrar o porquê com nomes, etc, mais para frente do nosso encontro hoje. O que acontece em relação a vereadores, já estamos todos engessados. Não vão fazer absolutamente nada. Se você, e até vou dar uma dica aqui no programa para vocês, chame os secretários. Chame os secretários. E faça questionamentos para eles, para os secretários. Eles deviam comparecer. O Paulo devia fazer uma coisa dessa. Coloca na comunicação, falar para o seu Carmelote, ser bastante eficiente, porque precisa de comunicação. Comunicação real. E dizer que o que acontece com o secretário. O secretariado todo vai mostrar que nós estamos, por exemplo, na área de esporte. Tudo é sucateado, tudo é velho, tudo é antigo. Na saúde a mesma coisa, na educação, como é que nós não temos infraestrutura nenhuma de aparelhos? Não é a cidade mais rica, não temos R$1 bilhão de arrecadação, e com todos os aparelhos que vão atender as demandas, são todos velhos. Havia uma ressonância magnética, me parece isso, que foi muito discutido, e o Paulo sustentou que iria comprar, não é? Ele ia comprar esse aparelho. Nós entendemos que não tem aparelho coisa nenhuma, então nós já estamos engessados. Vamos imaginar que o Éder Xavier, vereador, ou o Roberto, ou quem quer que fosse, jurássico ou não, fizesse uma indicação. Vamos comprar o aparelho que o Paulo prometeu da ressonância lá na campanha. Cadê o dinheiro se nós vamos pagar a dívida? A dívida não precisa ser paga. Nós temos um exemplo. O Serra, quando assumiu a prefeitura logo após a Marta, ele não pagou ninguém. Inclusive uma das empresas que fornece muito São Caetano, no caso quebrou em Parsanto. Ele não pagou ninguém, foi para a justiça, e há fundamento. Nós temos aquela fala do Tribunal de Contas de quase 800 milhões de reais. Nós temos todo tipo de argumentos para ir na justiça, pedir liminares, para que os serviços básicos continuem a ser feitos, e vamos destrinchar essa dívida. Então nós já estamos engessados.
Não é a questão de ser subserviente, ficar de quatro para o executivo e o executivo fazer o que quer com o vereador. Não é essa a questão. Nós estamos engessados. Agora, o que é estranho é o seu Paulo Pinheiro, que tinha que fiscalizar as dívidas, me sustentar agora que ele não conhecia a dívida. O que esse homem passou 16 ou mais tempo junto da administração sem saber a dívida? Então essa história que eu sou um bom velhinho, cabelinho branco, isso tudo é respeito a ele. Ninguém está desrespeitando a figura humana, nós estamos tratando de política. A minha filha está sofrendo com uma doença, seja lá o que for, a minha, do Éder Xavier. Eu não estou fazendo ilação a ninguém, não. E ela não pode governar. O seu Chaves não pode governar a Venezuela. Para com essa bagunça. Nós somos limitados. Entrega para alguém governar. Então eu não estou falando para o Paulo entregar para ninguém governar. Éder, e para quem está ouvindo, hoje o seu mandato, o vereador Éder Xavier, é oposição ao governo do Paulo Pinheiro? Não, eu sou favorável ao Paulo fazer o que ele tem que fazer. Tirar realmente do seu peso, das suas costas, o peso do pessoal do Ori, que foi quem informou a dívida. Que foram aqueles mesmos que informaram, do nome. A sua Sônia Nogueira, a Meli Trace, o jurídico, a dona Ana Cáfaro, pessoas que estão respondendo crime. Como é que pode estar todo mundo lá? O Marco Antônio, professor do IMES, foi indicado para ser o curador da Fundação ABC, o vice-presidente, responde à ação penal, responde à ação em tudo quanto é lugar, inclusive na seccional de São Bernardo, com a empresa Augusto Veloso, que está construindo prédio, que tem condenação no Tribunal de Contas. É este pessoal que foi para fazer os acordos da dívida. Senhor Paulo Pinheiro, o povo não me deu voto para o senhor ficar com esse pessoal, reitero, para fazer uma mudança. Então, enquanto Paulo Pinheiro conviver com isso, para mim está traindo o voto nas urnas. Agora, ele precisa dar sim aquele carinho, aquilo tudo. Agora, só carinho, só amor, sem atos de mudança, não é. Veja, por exemplo, uma coisa importante. Nós somos advogados do caso Cressoni. Esse dia tivemos que sentar advogados do meu escritório numa audiência com o Marco Antônio, que é um dos que estão fazendo a dívida. Num lado nós defendendo o Cressoni, do outro o Marco Antônio respondendo crime e ação penal. Como que nós apoiamos o Paulo? E assim vai ter com a Meli Trace, com o Adair Mantovani. São secretários que estão respondendo crime no caso Cressoni. Então, é uma situação hilária, é uma situação que não pode continuar. Mas independente disso tudo, coisa pessoal minha, se eu sou só advogado, eu não sou, existe uma tese importante. 800 milhões de dívida do tribunal apontado pelo Tribunal da Administração Maurício. Irregular e ilegal, ou ilegal ou irregular. Então, o que acontece? Agora, não foi apresentado para nós, pelo Paulo Pinheiro, para todos os 19 vereadores, a dívida. Primeiro era concisa, depois ele detalhou, encontrou o nome das empresas. Nós estamos fazendo um levantamento. Nesse levantamento já aparecem empresas, acho que 11 empresas, que têm crédito a receber e que foram julgadas irregular e ilegal. E quem vai negociar é o pessoal todo do passado da Ori, que teve a condenação pelo Tribunal de Contas nessas contas. Então daí, fazendo uma relação que nós queremos prejudicar Paulo Pinheiro, estamos a favor de Paulo Pinheiro, se ele cumprir o que ele falou nas urnas. Não é nem que ele falou nas urnas, desculpa, que o povo falou nas urnas, o povo mandou nas urnas. Troca tudo, muda tudo, que nós não aguentamos mais isso. Roberto, também quero ouvi-lo sobre a questão do mandato do vereador. Apesar das limitações, de que forma é possível fazer um mandato diferente, criativo e que seja realmente um representante do povo no plenário da Câmara? Tudo é possível quando tem a força de vontade e quando se coloca à disposição de um trabalho diferenciado à população. Sei que as dificuldades nossas são muito grandes lá na cidade, realmente é o meu primeiro mandato. A procura, tanto do munícipe, até mesmo de funcionários, em relação ao meu gabinete, com diversos assuntos, chama um pouco a atenção, mas como eu já disse na fala anterior, acredito muito nesse governo, nas pessoas que estão lá, essa renovação mesmo que ocorreu nas urnas, juntamente com o trabalho do Dr. Paulo, nós vamos fazer a diferença. É claro que tudo isso requer um dinheiro. A dificuldade que nós enfrentamos hoje, ela é grande, ela é real, mas tudo pode ser mudado. Eu acho que com determinação, com trabalho, com ideias, é possível fazer a diferença. Tanto é que eu acredito que assim que chegar os projetos que venha, seja a área da educação, seja na área do esporte, que nem comentou o Éder aí, nós vamos conseguir trazer melhorias para a nossa cidade. E eu acredito muito nesse governo que está hoje.
É importante citar, porque várias vezes nós cobramos aqui na legislatura passada a postura dos vereadores e as críticas feitas pelos ouvintes e pelos moradores de São Caetano vinham nesse sentido, né? Não tem graça nenhuma assistir uma sessão na Câmara Municipal de São Caetano, porque não tem debate, não tem discussão, é colocado o projeto e a base de governo aprova tudo que é apresentado pelo Executivo, né? Aí quando a gente perguntava isso para os vereadores da base, o pessoal, não, mas não é assim, a gente debate o projeto, é que a gente debate antes. Então a gente tem uma reunião fechada, a gente debate lá os projetos, mas aí eu perguntava aos vereadores, mas os senhores são ouvidos? Os senhores porque o que se imagina é que o projeto chega, você apresenta uma emenda, uma ideia para aprimorar o projeto, né? Uma das funções de um vereador, não, mas isso é feito antes. Depois, quando chega no plenário, já está tudo certo. É assim que vocês pretendem agir como vereadores em São Caetano? Eventualmente, o senhor o Roberto do Proerd é do mesmo partido do senhor Paulo Pinheiro. É assim que a coisa funciona, Roberto? Claro que não. Acho que a coisa tem que ser discutida, tem que trazer resultados para a população. Não existe essa coisa fechada, a coisa tem que ser aberta. E é isso que vocês vão estar começando a observar diante da nossa Câmara de São Caetano do Sul. Legal. Doutor Éder, fale sobre isso, por gentileza. Você vê bem, nós tivemos, deixa eu situar um pouco da história disso aí. Você vê, nós tivemos só 8 governos eleitos pelo povo de São Caetano. Nós somos uma cidade com 64 anos de emancipação, 135 de fundação. Então não teve debate coisa nenhuma, não teve absolutamente nada. Sentava um herói lá na cadeira, sendo ele velho, ou novo, ou cabelo branco, ou bonzinho, ou Buck Jones, era o apelido do Braido. E era Buck Jones? Era Buck Jones, o chefe da história de São Caetano. Então a cidade ficou acalcanhada pelo executivo. E como é uma cidade de 15 quilômetros quadrados só, é o 4º menor município do país em extensão territorial. E do estado de São Paulo é o penúltimo menor que São Caetano, com 15 quilômetros quadrados. Só Águas de São Pedro, que tem 3 quilômetros quadrados. Agora, não tem voto em São Caetano para deputado, é sempre os mesmos, não tem voto para... Então não vem deputado dar força para vereador, para repercutir o que ele discutiu na Câmara. Então fica todo mundo quietinho lá, ficou sempre os jurados. Imagina 6 mandatos, 24 anos, sentando naquela cadeira, não discutindo nada, indo para casa. Isso é uma coisa assim, estúpida, no mínimo estúpida. Agora, veja bem, ou a gente não sabe se é fresquinho porque vende muito ou vende muito porque é fresquinho. Essa situação que se instalou em São Caetano é por causa do povo que é tonto e troca voto por chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinhas nas costas, cachaça, conversa, cesta básica, o diabo que carrega. Então a vereadora Jurássico e ela pedir tudo isso e entregar para o povão. Agora, é engraçado o seguinte, sempre eu ouvi falar que onde tem educação, tem nível escolar, etc., que o povo não se sujeita a isso. Não é a história de São Caetano, que nós sabemos os índices, tanto nós temos escola para todo lado, faculdade, universidade, dinheiro... O melhor IDH do país. IDH do país, etc. e tal. E ainda essas coisas vieram acontecendo. Certamente com a ajuda do Pai Poderoso, não por prepotência, está muito engraçado São Caetano. Um monte de gente falando, você é herói? Então, quem sabe eu me julgo o herói de São Caetano, o Zorro, a barriga era do Garcia. Lá. Então, o Zorro, eu não sei, olha, barriga eu estou com muita barriga, mas eu vejo assim, o Zorro, o herói, o que é... Amigos, 60 anos de vida em São Caetano, nasci na Rua Taipas. Na Rua Taipas, número 611, bairro Barcelona. Eu sou de São Caetano. E eu não vou engolir esse tipo de coisa, mas nem que eu tenha que entregar. Junta todos os vereadores lá, pega meu mandato. Eu fiz tudo com a trombeta, com a cena. Eu enfrentei sozinho. E aqui, quer prepotência? Julgue, eu tenho que julgar, meu amigo. Eu estou falando de história com H, não com E. Quem enfrentou o Auri, que tem processo contra ele, contra mim, etc e tal, a ASEAN, Jornal Trombeta, fomos nós. Estavam todos sentadinhos lá com a família, inclusive o seu Paulo Pinheiro. Todos da família do Paulo Pinheiro, direto e indireto, empregado com esse pessoal do Auríquio. Só pode ser isso que ele pôs todo mundo lá. Então nós lutamos contra isso, apoiamos o seu Paulo Pinheiro. O seu Paulo Pinheiro faz uma coisa dessa. Paulo, tira esse pessoal daí já, Paulo. Você não vai ser reeleito, não. Não vai dar, não vai arranjar dinheiro para tu. Como vai pagar a dívida? Já é uma brincadeira. Queria que o Paulo Pinheiro, faça um desafio ao seu Paulo Pinheiro, como vereador, que o ajudou na campanha e que está ao lado dele, pessoa dele até agora. Agora, quanto a todos os outros, falar governo, você fala lato senso. Você fala todos. Eu não estou a favor de todos, estou contra todos. Lutei contra todos na justiça. Agora, contra o Paulo, por enquanto, tudo bem, Paulo. Muda, dá tempo de mudar. Então, eu faço um desafio a ele. Senhor Paulo, se o senhor pagar a dívida, ele não tem técnicos, faça uma projeção e vem aqui falar aqui. Queria debater isso com ele.
inclusive na Câmara, onde ele falou que vai em todo lugar. Ele falou que faz um governo popular. Abriu no primeiro dia para o povo o gabinete. Ô, prefeito, vamos fazer um programa em algum lugar que você quiser e vamos discutir. Eu vou com o número, você vai com o número, Paulo Pinheiro. E você vai falar assim, Paulo Pinheiro, você vai fazer o seguinte, eu vou pagar 264, porque ele já pagou um tanto, eu não sei quanto ele pagou. Mesmo contra o tribunal, mesmo você que eu mandei para o prefeito, eu falei, prefeito, você paga a coisa, aí você vai responder. Que o tribunal falou que está errado. Olha o que você está fazendo, prefeito. Prefeito Paulo Pinheiro. Então vamos conversar, eu vou pagar. Vamos fazer esse debate, ele vai mostrar assim, eu vou pagar 264 milhões, eu vou entregar tudo o que eu prometi na campanha, eu não vou fazer um programa pró minha família, eu não vai ter lá, a Gica tem que ficar no lugar dela, o Leandro tem que ficar no lugar dele, o Paulinho tem que ficar no lugar dele, o doutor Xavier, que é conselheiro, tem que ficar no lugar dele, ele é vereador, o filho do Gustavo, e assim por diante. Não adianta ficar pondo todo mundo, a senhora dele, para saber o que vai fazer naquela solidariedade, porque senão, com essa vida, ninguém vai fazer absolutamente nada. Faça uma projeção, Paulo, e mostre para São Caetano, olha... Tem casos de nepotismo hoje em São Caetano, Edson? Eu acredito, eu estou tão envolvido com a história da CPI, mas vamos analisar isso também. Eu não acho, por exemplo... não acho ao mesmo tempo, vou citar o caso do Marco Antônio. O Marco Antônio ficou 19 anos no IMES. Como já disse, respondeu a porção de crime, inquérito, etc. Então, esse moço, ele é curador da Fundação ABC. E, ao mesmo tempo, é vice-presidente da Fundação ABC. E também é secretário de governo. Nós, de São Caetano, enviamos 60, não sei quantos milhões por ano. Eu penso que aí, quero estudar bem isso do ponto de vista jurídico, não nepotismo, mas essas coisas... ou amoral, ou imoral, ou franquear possibilidades para quem está respondendo o processo. Se isso é normal, se isso está certo, então eu preciso rever todos os conceitos de administração, de ética, que eu vivi até os 60 anos. Bem, deixa eu passar aqui perguntas de ouvintes da Rádio ABC, nesse bate-papo que estamos tendo com o Éder Xavier e com o Roberto do Proerd, vereadores em São Caetano do Sul. Abraço aqui a Márcia, do bairro Prosperidade, que ligou 4435-9020. Ela quer a opinião dos vereadores sobre a mudança de posição de algumas figuras na cidade. Tem gente que apoiou Auríquio os 2 mandatos, e agora... está todo mundo contra o Auríquio e vão ficar a favor de Paulo Pinheiro? É a pergunta da Márcia aos vereadores. Olha, é isso que eu estou dizendo. Eu, quando comecei a sustentar as teses que aqui estou expondo sobre o comportamento do Paulo depois que foi eleito, tem uma porção de gente me batendo e protegendo o Paulo, que estava com o Auríquio. Quem sabe eles estão imaginando que agora, batendo no Éder, falando bobagem do Éder, etc e tal, que está contra o Paulo. Reitero, estou contra o Paulo, estou contra o governo, em lato sensu. Pessoas estão lá do Auríquio. Então eles começam, você isto, aquilo, tudo. Quem sabe eles estão atrás de empreguinho. A grande maioria está atrás do empreguinho, é um empreguinho esdrúxulo. Então eles batem no Éder, porque eu estou defendendo o Paulo. E era auriquiano até outro dia. Roberto? Bom, para mim não existe Auríquio ou Paulo. Existe um governo, que chama-se Dr. Paulo Pinheiro, e que, independente de quem foi do outro lado, hoje o momento tem que caminhar juntos. Temos que trabalhar por um bem comum que é a cidade. Mais um ouvinte do bairro Prosperidade, a Cida Beraldo, o Éder Xavier, você vai continuar escrevendo o jornal A Trombeta? Quero te conhecer pessoalmente, sou sua fã, está dizendo aqui a Cida, viu, a doutora Éder? Ô Cida, eu ando brigando muito com a minha mulher, com a Sandra, que eu mando um beijo. A gente pode até nos conhecer respeitosamente, estou fazendo uma brincadeirinha, é dia, tá de sol, como falou o Roberto Proerd. Então é assim, eu fiz essa brincadeira, esqueci qual é a pergunta. A pergunta é se você vai continuar com a trombeta. É verdade. A partir do dia 15 de março, nós saímos com a trombeta, 60 mil jornais. Agora, estamos nesse impasse, talvez atrase um pouquinho, porque nós queremos falar coisas com fundamento como sempre fizemos. E estou pessoalmente no impasse. Mas a trombeta, acordando São Caetano, que lutou muito contra o Auríquio, ela vai estar, sim, circulando na cidade mais uns dias. Não sei qual vai ser a manchete. Será que é a manchete, Paulo, você traiu o povo? Pode até ser que seja essa a manchete. Mas tem que ter fundamento e eu estou trabalhando para mostrar tudo. Quem sabe eu digo, Paulo, você acordou. Paulo, você mandou todo mundo embora. Obrigado, Paulo. Doutor Éder Xavier, você falou da CPI. Sai do papel, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser realidade em São Caetano? No final da tarde, inclusive, o senhor esteve com o Moacir Guirão, articulador do governo. O que foi dito nessa conversa? Ele tentou mais uma vez arrefecer esse ímpeto de passar recolhendo assinaturas, de fazer uma investigação
realmente com afinco da casa sobre as dívidas? Olha, é o seguinte, eu não estive com o Guirão, ele me ligou, nós não conseguimos fazer um encontro e não conseguimos nos encontrar, ele tinha compromissos e tal, parece uma coisa pessoal da família. Em relação à CPI, como eu disse a você, agora que foi que o prefeito Paulo Pinheiro e a sua equipe, agora, eu só queria falar uma coisa para o Roberto. Roberto, eu acredito no Paulo Pinheiro, você acha mesmo, Roberto, que o Paulo Pinheiro foi lá fazer as continhas todas, 320 fornecedores, ele somou toda essa conta, ou ele recebeu informação de técnico? Mas logo eu vou responder a pergunta, se for possível, aí o Roberto comenta essa minha fala. Então você vê, o que a gente imagina aí, é que não haverá nenhuma possibilidade de nós caminharmos sem a abertura da CPI. Olha, eu posso dizer a vocês que está muito, muito adiantado. Eu não vou entrar em detalhes porque fiz um compromisso político com os meus colegas vereadores, mas amigos, eu tenho hoje 99,9999 que a CPI já está montada, já está pronta, já está tudo resolvido e ela vai... Então nós queremos... E ela vai ser aprovada quando? Hoje? Não, em função desse detalhe, porque começou a aparecer coisas que nós nem esperávamos, mais do que nós esperávamos, das empresas quando abrimos, e isso é muito demorado. Porque o Paulo informou, e aí é natural, aí não tem nenhuma crítica, bom, devo 100 mil reais, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, por exemplo, 80 milhões para a TB. O número dos processos administrativos da prefeitura constou, mas é evidente que não constou os números dos processos no Tribunal de Contas. Então nós temos que pegar aquele processo, tentar identificar, e está isso. Mas documentos e tudo que é necessário para a CPI, eu penso, como eu vou insistir, 99,99999 e mais alguns 9 vezes 9, está tudo preparado para a abertura da CPI. CPI que não visa prejudicar o Dr. Paulo. Então eu até disse no jornal, doutor Paulo, o senhor tem medo dessa CPI, o senhor tem que falar claramente, eu sou contra. Não é transparência, fala, eu sou contra. O Paulo tem que falar, eu sou contra a CPI. É isso que eu imagino. Eu penso que a CPI sai. Se não sair, eu não tenho nenhum problema. Eu fiz o meu papel lá e tem uma lei que chama-se Lei de Acesso à Informação. Eu vou demorar muito mais, vou trabalhar muito mais. O pessoal da ASEAN vai trabalhar muito mais, a Trombeta vai trabalhar muito mais. Mas nós vamos saber todos os contratos, pode levar 1 ano. E aí a gente faz o que tiver que fazer no judiciário. E aí fica, depois do resultado do judiciário, nós vamos agradecer o empenho dos nossos colegas vereadores para descobrir a verdade. E vamos também descobrir, se nós fizermos através da Lei de Acesso à Informação, quem são os jurados que tinham medo, e por que tinham medo de assinar a CPI, ou se Paulo devia alguma coisa nessa CPI, por que essa CPI não sai? CPI não é aquela história de... Todo mundo recebeu... Eu já tive inquérito na minha vida contra mim, né? E o inquérito acabou mostrando, me passando um atestado. Então vamos passar lá perante o povo um atestado de idoneidade dos números da dívida, idoneidade do Paulo, e assim por diante. Roberto. Bom, diante das palavras do meu colega aqui na Câmara, eu acho que a CPI ela vem num momento oportuno. Porém, estamos aguardando aí o fechamento do quadrimestre, até para ver o posicionamento aí do Dr. Paulo Pinheiro. E aí sim, acho que numa reunião com todos os vereadores, vamos chegar num resultado que vai ser, acho que, dentro daquilo esperado, que a própria população espera. Muito bem. Roberto do Proerd e Éder Xavier, os nossos convidados aqui, vereadores em São Caetano do Sul. Daqui a pouco novas participações aqui do Carlos Cabral, do bairro Santa Maria, do Aparecido da Prosperidade, do Ricardo Tezima, que nos ouve no centro de São Caetano. A gente faz contato e que pergunta aos vereadores. Estamos discutindo os temas da cidade. São 9h13, o Jornal ABC volta já. Jornal ABC. ZYK 651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta, www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã. ABC em Dia. Informação, entrevistas, reportagens e a participação do ouvinte. O ABC em Dia com você. De terça a sexta, às 9h30 da manhã. Márcio Savoy traz os assuntos mais importantes da região. ABC em Dia. Só aqui na Rádio ABC.
Net Empresas tem as melhores soluções para o seu negócio. Tem telefone que você fala até de graça e banda larga com Wi-Fi grátis para interagir com seus clientes e fornecedores com muito mais economia. Você assina banda larga de 10 MB com 50% de desconto e 2 linhas de telefone grátis. Tudo isso por 3 meses. Aproveite! Ligue 464-8844. Net Empresas, para quem precisa daquela força, é agora. Consulte condições de aquisição. No mundo dos negócios, você deve aproveitar todas as oportunidades de parceria e crescimento. A Acisa conta com a experiência e a segurança do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito e dispõe aos associados vários serviços de apoio para a melhoria da gestão, certificado de origem, departamento de cobrança, câmara de mediação e arbitragem, cooperativa de crédito, certificação digital e orientação jurídica, além de representação junto ao poder público e órgãos federais, estaduais e municipais. A CISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André, Avenida 15 de Novembro, 442 Centro. Acesse www.acisa.com.br. Cidade Aberta. Notícias em tempo real sobre os fatos mais importantes da região do Grande ABC, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Entrevistas e informações dos nossos repórteres. Mercado financeiro, tempo, trânsito, estradas e muito mais. A informação no momento em que ela acontece. Cidade Aberta. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. A apresentação, Anderson Afonso. Rádio ABC, sintonize 1570, ABC, Rádio ABC. Jornal ABC, o debate dos temas do dia a dia. Falando hoje sobre São Caetano do Sul, são 9h16. Estamos entrevistando Éder Xavier, vereador pelo PCdoB, e Roberto do Proerd, vereador pelo PMDB, o Carlos Cabral do bairro Santa Maria, terminal São Caetano, na parte dos ônibus intermunicipais, o terminal precisa de manutenção, tem até goteira, faz tempo caindo lá em cima dos bancos, sou deficiente, preciso me sentar para esperar o ônibus, mas assim não dá, está dizendo o Carlos, está pedindo providências aqui dos vereadores. Fiquem à vontade para comentar. Roberto? Já é de meu conhecimento, já estive lá com o pessoal até do Sindicato dos Transportes. Meses passados aí já foi feito um trabalho, até mesmo em relação aos funcionários da empresa de ônibus. Já chegou no meu gabinete alguma dessas reivindicações que com certeza vou estar levando adiante aí para melhorar o transporte público da nossa cidade e resolver essas melhorias aí que foi citado pelo ouvinte. Muito bem. O Aparecido, do bairro Prosperidade, ano passado fiz um pedido para fazer um exame de densitometria óssea. Demorou 4 meses só para autorizar. Aí me mandaram para São Paulo, sendo que São Caetano tem o aparelho. Quer dizer, gente de outras cidades vem e faz em São Caetano. Eu que moro na cidade não consegui fazer. Tá bravo aqui o Aparecido. Também de conhecimento, acho que tudo isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. É inadmissível que o nosso município tenha que sair da nossa cidade para fazer exames em outro município. Vamos estar verificando, vamos entrar com pedido aí ao próprio prefeito para que isso seja providenciado mais rápido, da maneira que o nosso município precisa ser atendido. Muito bem. O Ricardo Tezima, do centro de São Caetano, pergunta aqui ao vereador Éder Xavier: é verdade que tentaram expulsá-lo da associação comercial? Você acha que na gestão dos irmãos Cavassani houve corrupção? Perguntas do Ricardo. O Ricardo, é o seguinte, eu fui candidato a governador e a associação e uma porção de pessoas me expulsaram da associação porque numa entrevista eu disse assim, olha, na entrevista como candidato a governador do estado de São Paulo, num debate com o Serra, com o Quercia, o pessoal todo.
Então, fui entrevistado na cidade. Eu disse, eu fui diretor da Associação Comercial em São Caetano e fui, na época do Mustafa Biduni, diretor adjunto da Associação Comercial. E então eles publicaram erroneamente, não houve nenhum dolo do jornalista que me entrevistou, publicou que eu fui presidente da associação. Um simples erro, mas era campanha política. Entenderam me expulsar porque eu tinha feito uma violência contra o nome da associação. E isso tudo foi para a justiça, nós resolvemos tudo, entramos com uma ação indenizatória, ganhamos tudo, isso está passado. Ricardo, o pessoal quis fazer. E agora quanto a gestão Cavassani. Na gestão Cavassani, eu nunca consegui resolver, entender, e aí há uma série de problemas com a Zona Azul. Né? Então nós vamos também agora trabalhar muito na questão da apuração da CPI. Nós vamos verificar uma porção de empresas que receberam benefícios do município, deram o que em troca? Vamos abrir a CPI, que eu acho que esses Cavassani vão tudo para a cadeia. Éder Xavier, a Cecília do bairro Fundação está dizendo o seguinte: você ficar falando do Paulo Pinheiro, mas você indicou a sua irmã como secretária de obras do atual governo, como é que pode? Não, falam mais ainda, fala que eu também indiquei o secretário de esporte. Eu já falei para o Paulo, eu fiz um desafio para o Paulo fazer um debate mostrando para nós, para mim, para os vereadores da Câmara, se ele quiser, como é que ele vai fazer para cumprir o que prometeu e pagar a dívida, etc, etc. E eu quero também aqui fazer outro desafio, só fico desafiando o Paulo, eu quero prejudicar o Paulo como a turma fala. Eu quero te ajudar, Paulo. É o seguinte, o mais importante agora é que você descubra qual emprego que eu te pedi e se algum desses secretários, aí seja a minha irmã Elda Xavier Martinez, ou seja o Tadeu, se tem algum emprego que eu pedi, alguém lá, você manda tudo embora. Aliás, manda embora também o Tadeu, manda a minha irmã embora, não tenho nada com eles do ponto de vista político, no sentido, são pessoas que eu julgo corretas, é minha irmã. Agora, eu vou questionar a minha irmã, que é empresária da área de construção civil em São Caetano do Sul, e ali o Paulo falou que ninguém ia mais construir prédios, porque a mobilidade, a densidade, o meio ambiente está todo detonado em São Caetano do Sul com tanto apartamento. E ela é empresária, deve ter plantas aprovadas, eu quero saber se ela vai construir os prédios dela, se não vai construir, e eu não tenho nada, ela está há 20 anos no PMDB, não tem nada que não. Ô Paulão, é o seguinte, manda tudo embora, que os empregos que eu pedi para um ou para outro. Acaba com essa história de fazer favorzinho para político e para vereador da sustentação. Vamos mudar como as zonas mandaram e como você projetou na rua. Você foi vereador de 16 anos, Paulo, e sabe todas essas manobras estúpidas e aí que a coisa não avança. Se São Caetano não avançar, olha, é um absurdo com 1 bilhão, agora reduzido para 870 a administração. Então, minha querida irmã Xavier, eu tenho respeito por você, mas está no cargo público. E como eu falei antes, não tem parente, não tem essa história, não tem essa história de filho, filha, doente, com dor de cabeça. Essa história não existe. Política tem que resolver o problema, resolver de verdade o problema. Então, minha irmã, eu mando um abraço para você, mas que eu vou te questionar tudo, eu vou. E Tadeu, do esporte, secretário de esporte, você é do meu partido. Se você também não está contente com o que eu estou fazendo, buscando a transparência, como o Paulo falou, pede o boné e cai fora daí. Bom, e falando mais do mandato dos vereadores, aqui falando agora exclusivamente da Câmara, Éder e Roberto do Proerd, quais são as prioridades dos mandatos? O que vocês, enquanto vereadores, pretendem priorizar de acordo com as demandas recebidas, de acordo com o raio-x que tem hoje na cidade de São Caetano? Roberto, por exemplo, qual que vai ser a bandeira do mandato à frente da Câmara de São Caetano do Sul? Bom, como todos sabem, né, o PROED é o programa da Polícia Militar em relação à prevenção às drogas. Eu trabalho com crianças e adolescentes. Não poderia virar as costas para essa bandeira. Já estou fazendo contato com as instituições que tem na nossa cidade, para saber da gravidade, até mesmo do dado estatístico, para a gente trazer projetos que venham atender o nosso município. E de contrapartida também, por ser da área de segurança pública, é uma responsabilidade muito grande em que eu tenho, juntamente com a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, de trazer projetos que venham trazer mais segurança para a nossa cidade. Aliás, a segurança foi um dos grandes temas da campanha em São Caetano. Os índices, a sensação de segurança principalmente, são um dos temas mais debatidos na campanha, né, Roberto? Com certeza. Não é só a nossa cidade de São Caetano, isso acontece em muitas das cidades, devido à violência que vem ocorrendo, mas temos pessoas que hoje estão no comando, que são profissionais, têm experiência, conhecimento, e nós do Legislativo vamos estar trazendo projetos que venham atender essa demanda aí para trazer uma segurança melhor para o nosso município. Éder Xavier, além da transparência, qual vai ser a bandeira do seu mandato? Bom, eu tenho uma série de projetos que foram registrados em cartório já desde do ano passado, antes das eleições, até antes das eleições.
Mas eu preciso ainda, para falar sobre qualquer projeto, preciso verificar essa história se o Paulo vai pagar a dívida. Senão eu não vou ficar pondo projeto nenhum lá, porque não vai sair nada, vou ficar enrolando o povo com blá, 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 blá. Para falar uma coisa, olha o que a dívida, essa história mal contada da dívida, se não abrir CPI vai dar. Hoje o jornal Metro diz o seguinte, que o Auríquio rebate Paulo Pinheiro e vai propor uma ação judicial contra o atual governo, que está falando aí negócio dos computadores, portáteis, etc., que está na dívida para pagar. Essa coisa vai rolar muito. Paulo, abre a CPI, que pode ser ou a tua condenação em salvação, ou a tua tábua de salvação, passando o povo e a Câmara e os vereadores, não subservientes, que trocaram com coisa de emprego, essas porcaria toda, pode ser para você um atestado. Olha, Paulo, a dívida é essa mesmo, agora vamos nos unir para pagar essa dívida. Como é que foi a conversa com o Auríquio, doutor Éder? Quais são as suas impressões da conversa com esse prefeito? Eu tenho um companheiro que foi sócio, Antônio Russo, que faleceu. Antes dele falecer, o Antônio Russo me disse do peso que esse moço é bobo não. E eu que me julgo muito espertalhão, eu fiz um requerimento para o senhor Auríquio. Logo que o Paulo disse, confiando no Paulo, mas o certo é que foi o pessoal do Auríquio que informou ele, porque ele não foi fazer continha da dívida, então 230, 260 aqui no INSS, milhões de reais. E aí o Auríquio solta uma nota oficial dizendo que era 125. Então eu fui dar uma de espertalhão. Até para fazer uma trombeta, viu, amigos aí de São Caetano? Eu falei assim, vou fazer um requerimento ao Auríquio, vou falar assim, Auríquio, já que você fala que é diferente, você me atende aí que eu vou buscar os documentos teus. Eu jamais pensei que ele ia falar assim, me responder como ele respondeu. Achei que aí eu pegava e fazia uma trombeta. Auríquio fala que é 125, mas não mostra o documento e não atende o meu requerimento. Você não presta, Auríquio. Podia até fazer isso na trombeta, lá coisa. Mas ele foi esperto, como me falou o Antônio Russo antes de falecer. Ele atendeu, ele respondeu, pode vir aqui que eu te mostro. Quase que eu caí da cadeira. Então eu fui lá. E eu fui e conversei com ele botou um óculosinho assim, e ficou mostrando papel. Aliás, ele mostrou, pode ser que seja falso, mas um documento desse demonstrativo de conta, até assinado pela Sônia, que foi a ex-secretária, está também trabalhando hoje. Você saiu convencido? Não saí convencido coisa nenhuma. Eu não sou contador, por isso que eu levei o Pavinho. Aliás, tem essa história que eu levei o Pavinho para chutar a paciência, para falar assim, para respeito do Paulo. O Pavim, porque a conversa é assim, a dívida vem remontando, é do Braida. O Pavim teve 3 mandatos e estava com todo esse pessoal. E eu que não sou contra, levei o Pio. O Pio, aqui eu não fiz aquele vídeo do PT, essa conversa toda, porcaria de gente boba. Eu pedi para ele ir, e ele acendeu. É professor de economia, conhece número. Então nós fomos lá, debatemos há um bom tempo. E agora, isso aí é uma coisa que eu disse, é muito complicado. Tem que estar, até uma auditoria, tem que ter pessoa experiente. Então, eu quero fazer isso na Câmara para verificar quem está certo. Bem, queremos agradecer aqui as participações dos ouvintes e a gentileza dos nossos convidados. O Jornal ABC teve a chance de conversar um pouco mais sobre São Caetano do Sul, recebendo aqui Roberto do Proerd, vereador pelo PMDB, e Éder Xavier, que é parlamentar pelo PCdoB. Hoje à tarde tem sessão na Câmara Municipal e nós temos uma audiência cada vez mais qualificada acompanhando a nossa programação. Estou fazendo menção aqui, o Nilson Bonomi, presidente do PMDB de Santo André, ouvindo aqui o programa, mandando um abraço aos vereadores, em especial ao amigo que ele intitula Éder Xavier. É isso, quer retribuir, um abraço, fica à vontade. Eu só queria falar, Bonomi, você é desses camaradas que eu gosto, eu admiro, que me torna um fã, é um cara forte, denodado, que tiver que falar, fala. Não porque é metido, porque é um herói, essas coisas não existem, eu tenho medo como todo mundo de tudo, mas não vai ser aprisionado por pressões outras. Você é um lutador, meus parabéns, e eu me orgulho de ser seu amigo. Legal, obrigado ao Nilson Bonomi pela audiência e pela participação aqui. Doutor Éder, foi bom tê-lo aqui, obrigado pela gentileza, e a gente volta a conversar oportunamente aí, atualizando as informações, tá bom? Obrigado. Um abraço. Roberto do Proerd, até a próxima, muito obrigado, bom trabalho, viu? Agradeço a oportunidade, Leandro e Anderson, e a todos os ouvintes aí que acompanharam esse debate aqui.